Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa aula no Super Acadêmico. Hoje vamos continuar com a nossa série, nossa playlist especial sobre teoria das elites políticas e com o livro do Pericinoto. E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 1, Semana passada foi a introdução, Acompanha aí, se você não viu, a introdução está aqui na playlist. Hoje o capítulo 1 trata é considerado o cara que originou essa teoria das elites, que é o Gaetano Mosca. O capítulo 1 chama Gaetano Mosca, classe política e sua formação. Então, vamos adentrar aqui. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, Dá o like no vídeo, dá uma olhada aí nas redes sociais do Super Acadêmico. Fazer contribuições se quiser, com doações pelo PayPal. Dá uma olhada nos meus livros também aí. Os links estão aí para você dar uma olhada. Então vamos lá. Gaetano Mosca, ele era italiano, nasceu na Sicília, em 1858, então é final do século XIX, começo do século XX, como a grande maioria desses pensadores originários, iniciais da sociologia, do pensamento social. Ele era de classe média, certo? Mas ele teve um alto capital escolar, quer dizer, a origem dele era média em relação à classe econômica, mas ele pôde ter muito estudo, ter a oportunidade de muito estudo, isso faz muita diferença. Ele fez parte da Câmara dos Deputados na Itália e também foi nomeado senador vitalício, certo? Isso aí na época de ascensão do Mussolini. Com o fascismo, as atividades universitárias políticas foram interrompidas. Então veja só, ele fazia parte do sistema político italiano e com o fascismo, com o Mussolini entrando no poder, ele, como muitos outros políticos, foram afastados porque o sistema foi derrubado. Sua obra maior, mais conhecida, é de 1896, então 4 anos antes de começar o século XX, que é o Elemento da Ciência Política, Elementos da Ciência Política, escrito italiano. E tem também em 1939 o livro, é o mesmo livro, só que traduzido em inglês, A Classe Dominante, The Ruling Class. Bom, isso aí só para dar uma ideia do período que ele refletiu sobre essas coisas. Você vê que há a presença aí do fascismo, mas ele, quando pensou essas coisas, o fascismo ainda não tinha ascendido, então havia ainda uma onda democrática no mundo no final do século XIX. Ele vai trazer, ele vai sustentar que os fenômenos políticos precisam de um método próprio, uma análise científica sobre os fenômenos políticos. A observação seria o primeiro passo, e deveria se buscar, através de uma metodologia adequada e coordenada, se chegar a um máximo de verdades indiscutíveis. Então isso aí é muita influência do positivismo na origem dessas ciências sociais no final do século XIX. Os procedimentos deveriam ser rigorosos, com observação e verificação, parecido com a ciência da natureza, como falei, estilo o positivismo, o que o positivismo pregava. Então havia a recusa dos determinismos de fonte climática, geográfica, racial e até mesmo evolucionismo social. Então, como na ciência da natureza havia uma força muito grande da presença do darwinismo, ele negava que o darwinismo, o evolucionismo, pudesse ser determinante dos eventos sociais e políticos. Haveria uma predominância nos fenômenos políticos de uma luta constante pelo predomínio econômico, social e político. Então, não seria uma luta por sobrevivência no estilo do evolucionismo, do darwinismo,
seria uma luta por preeminência, né, para ser o grupo mais forte. Os homens, diferentes dos animais, né, não lutam para se aniquilarem uns aos outros, mas para predominarem uns sobre os outros. Então, qual deveria ser o método correto para estudar cientificamente a sociedade humana? E aí ele vai trazer, né, ele vai estimular o uso do chamado método histórico. Certo? Então, o método histórico é a base para a ciência política, porque é de onde a ciência política tira os seus elementos, através dos eventos políticos que aconteceram de fato na história, né, que acontece de fato na história. Para Mosca, o método histórico é correspondente na ciência política ao método experimental nas ciências naturais. Essa é a opinião dele, né? A ideia é que, para ter o rigor semelhante às ciências naturais na ciência política, é preciso usar o método histórico. Bom, aí só para estabelecer a ideia a fonte metodológica inicial para a ciência política e o contexto em que ele está refletindo sobre essas coisas. Para a ciência política, então, o tópico diz assim: eterna distinção entre governantes e governados. Então, isso é, na história, uma regularidade em todos os sistemas políticos. Existem os governantes e os governados. Ao longo da história, se repetia em todos os casos analisados duas classes de pessoas, governantes e governados. O ponto de partida fundamental, uma lei histórica inescapável que divide os homens em governantes e governados. Você vê que está se repetindo para enfatizar essa ideia. É uma generalização fundamental para a ciência política. Os governantes são chamados por ele, né, por Mosca, de classe política ou classe dirigente. E os governados são chamados de massa. Certo? Então, a classe política deve ser o objeto central da ciência política. Então, o que a ciência política estuda, segundo Mosca, é a classe dominante, é a classe política. Dominante no sentido político, né? Diferente do vocabulário de Karl Marx, que classe dominante seria aquela que é dona dos meios de produção. Veja que uma coisa não exclui a outra. Você pode ter a classe política predominantemente de pessoas da classe dominante no sentido marxista, pessoas que são donas dos meios de produção. Nada impede. Certo? Na verdade, há uma tendência para que isso aconteça, mas a classe política pode ser mais ampla. Certo? Você pode ter na classe política pessoas que não são da classe dona dos meios de produção. Bom, aí vem a coisa fundamental da teoria das elites, iniciada por Mosca. Por isso que Mosca é considerado o cara inicial, o cara que iniciou tudo. Ele vai dizer que a classe política ela é minoritária. Certo? Minoritária e organizada. Certo? É uma minoria organizada. Certo? Isso vai se repetir. Certo? Então, a classe política tem um monopólio dos recursos de poder e utiliza em benefício próprio. É o interesse que ela tem. Controla vários recursos sociais, econômico, religioso, escolar, das instituições, né? E pode ser usados para influenciar decisões políticas. Os dominados não têm posse dos meios de governo, porque são uma maioria desorganizada. Então está havendo aí uma distinção bem clara entre uma minoria organizada a partir dos seus próprios interesses, e aí domina os meios de atuação na sociedade. Veja que é meios de atuação na sociedade, diferente de meios de produção. Pode ser os meios de produção também, mas meios de atuação na sociedade. Aqui do exemplo religioso. Veja o potencial, o poder que tem as instituições religiosas organizadas de influenciar a massa, segundo o vocabulário do Mosca. Os governados, né, os dominados, eles não são organizados, são uma maioria, né, tem a maioria numérica, mas não tem a organização, porque não tem a convergência de interesses, que seria aquilo que permite, né, que as minorias governantes, as minorias que se organizam de acordo com seus interesses, dominem essa massa que é maioria, mas é desorganizada. Bom, aí vem o tópico minoria, unidade de interesse e organização. Certo? Então vai desenvolver essa ideia de que a minoria
né, da classe política, ela tem interesses, né, e interesses específicos e é organizada. A minoria é organizada porque é minoria. A minoria domina porque é organizada. A maioria é dominada porque é desorganizada. A maioria é organizada porque é minoria. A maioria é desorganizada porque é maioria. Soa como um argumento tautológico, né? Mas é uma coisa de evidência histórica, né? Então, a massa das pessoas não se organiza como um todo, como uma massa, de fato, sim. Então, ela funciona para alguns elementos quando sofre uma certa liderança, mas ela não funciona como um corpo único, porque é desorganizada, né? Não há uma unidade nos interesses, nos desejos da massa, enquanto que as minorias, por ser minoria, ela consegue se organizar a partir dos interesses. Ele está falando que parece um argumento tautológico, né? Mas ele argumenta: a minoria domina porque é organizada e é organizada porque é minoria. Assim, o raciocínio de Mosca sugere que a condição minoritária leva necessariamente a ação coordenada, mas depois ele vai negar isso, né? Então, não é porque é a minoria que pode se organizar que ela vai se organizar. Depende do interesse comum, certo? Do interesse que direciona essa minoria para uma organização. A condição de conjunto organizado parece ser puramente deduzida da condição de minoritário. No entanto, Mosca ele vê outras razões para essa organização. E aí vem a tipologia que Mosca faz das classes políticas. Aí ele cita aqui a classe política militar, a plutocrática, que são as pessoas com riqueza, né? E a sacerdotal. Então você tem aí um tipo de organização de uma minoria militar, quer dizer, a partir da disciplina militar, uma a partir do domínio sobre sobre os recursos econômicos, né, a riqueza, e pelo poder ideológico advindo da religião, o poder sacerdotal. Ele menciona a chamada aristocracia intelectual, que é um quarto tipo idealizado por Mosca, que é típico dos filósofos, né, dos intelectuais, que é muita influência, a presença ainda do Platão no pensamento ocidental, de maneira geral. Então, até hoje tem isso, né? Então tem essa pretensão dos intelectuais de que os intelectuais, né, os pensadores, as pessoas, os sábios, formam um tipo de elite intelectual que deveria ter um papel no exercício do poder político. Bom, aí problematizando isso, a gente pode dizer o seguinte: os intelectuais não necessariamente estão organizados nessa minoria. São uma minoria, mas não são organizados, porque apesar de serem intelectuais e supostamente terem um conhecimento particular sobre a sociedade, como Platão falava, né? Sabem a verdade, assim, não há o interesse em comum, que é fundamental para a organização dessa minoria. Então, por isso que é um quarto tipo idealizado. Quer dizer, os outros tipos que ele falou de minorias, que se organizam: militar, plutocrática e sacerdotal, esses três exemplos de classes políticas, eles existem, eles podem ser verificados na história, enquanto que esse quarto tipo, a aristocracia intelectual, nunca existiu de fato, né? Então você tem uma suposição de que os intelectuais possam se organizar num partido, por exemplo, Partido dos Intelectuais da Nação, né? Os interesses estão nos seus meios, essa é a grande questão. Uma minoria levada à organização por membros que partilham determinados interesses, para manter um monopólio sobre os recursos socialmente valorizados. Então, quando essa minoria se organiza, ela tem a possibilidade de alcançar os meios de dominar esses bens, esses recursos socialmente valorizados. Por exemplo, a máquina pública. Então,
uma minoria que se organiza num partido, num grupo político, né, numa coalizão política, pode alcançar o poder para manipular, manipular num sentido negativo, né, mas para poder mexer, né, poder governar a máquina pública. Há um predomínio de certos interesses em relação a outros, né, e esse predomínio afeta o resto da sociedade. Né? O resto da sociedade acaba assim, tendo que ou aderir a esses interesses para sofrer, né, ter usufruir um pouco do que essa minoria faz, ou então fica de fora, né, fica de lado. Não apenas sua condição de minoria, mas também da comunidade de interesses entre seus membros. Né? Novamente a ideia de que não é somente ser minoria, mas a ideia de que o interesse em comum, ou minimamente em comum, né, que seja uma convergência, é que faz com que essas minorias se organizem para alcançar o poder político. A maioria não consegue se organizar e exercer domínio político. Mas quando há interesse em comum, né, pode se reunir e daí gerar uma minoria. Então, eu me lembro que eu falava muito isso em aula. Né? Não é que é impossível a maioria exercer algum tipo de poder, mas para isso tem que se organizar. Aí a grande questão, é a tautologia que o Mosca traz, que os outros pensadores da teoria das elites seguem. Uma maioria não consegue se organizar sem uma minoria de comando, certo? Então, se você tem uma massa de pessoas para atingir um certo objetivo, para que esse objetivo seja atingido, tem que ter um mínimo de organização em algum ponto que possa pegar e ter alguma liderança dentro daquela massa. Ela não vai espontaneamente fazer aquilo que é o interesse comum, certo? No máximo você tem uma coisa pontual, mesmo assim não é de todos. Então é muito interessante você notar que isso meio que inviabiliza o próprio discurso que se tem às vezes sobre o poder da massa das pessoas na democracia. Né? Uma teoria da mudança, alternância e minoria de poder. Então, é possível pensar em mudança na história, né? Já que são sempre as elites da classe política que comandam o governo. Há uma tendência à inércia, né? Então, à manutenção do sistema, mas essas elites, né? Elas tendem a lutar pela manutenção. Né? O que o Mosca detecta historicamente é que as classes políticas, né, elas decaem com o tempo, então não ficam no poder indefinidamente, justamente porque param de atender aos anseios, aos interesses de uma parte, pelo menos, não só da maioria, mas também dela mesma, né, da própria minoria. Então, ele vai desenvolver, junto com uma teoria da classe política, uma teoria da mudança da classe política. E seria uma mudança baseada na disputa dessas minorias. Deixa eu ver aqui. A humanidade civilizada se resume na luta entre tendências que têm elementos dominantes a monopolizar de forma estável as forças políticas e transmitir mudanças dessas forças e afirmação de forças novas. Então, quer dizer isso, que historicamente o que acontece com as classes políticas é uma disputa entre minorias, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos. No Japão, né, no Japão feudal, quando foi feita a unificação entre os territórios, né, entre os líderes feudais, né, os senhores feudais, havia uma predominância de classe política mais influente, a classe dos samurais, né, que é muito romantizado nos filmes, tal, nos desenhos, né, nos animes. Só que com o tempo
quem se tornou predominante como classe política de influência foram os comerciantes, porque o samurai ele tinha aquela aura da honra, né, do guerreiro e tal, mas ele precisava manter o aparato dele, né, a armadura, a espada e tal. E aí, para manter esse aparato, ele dependia dos comerciantes. Então, quem foi crescendo ao longo do período como classe dominante foi sendo os comerciantes. Talvez parecido com a burguesia na Europa feudal, que foi ascendendo pouco a pouco até tomar o poder no final do século XVIII, final do século XVIII, né? Então, essa mudança de uma classe para outra, uma classe dominante, né, no sentido político, de uma para outra, tem a ver com a mudança de interesse ao longo da história. Pode ser um período curto, um período longo. Tem um exemplo mais próximos aqui, né, do Brasil, tem a mudança do poder político em São Paulo, né, no final do século XIX, no final da monarquia, início da República, né, até quase metade do século XX, que seria a decadência da influência dos produtores de café e a ascensão dos industriais, certo? Sendo que muitos dos industriais eram financiados pela cultura do café, né? Então havia uma transição aí do modelo de líderes políticos por causa dessa mudança dos produtores de café para os industriais. Parecido também, muito parecido com a transição dos produtores de cacau para os industriais aqui no sul da Bahia, em Ilhéus e Itabuna, quando o cacau, não que o cacau decaiu, mas a influência política do produtor cacaueiro, simplesmente, né, somente produtor cacaueiro, foi diminuindo em relação aos agentes comerciais e industriais, já que o cacau é usado para exportação. Então, as pessoas que faziam o comércio industrializado passaram a ser gradativamente mais influentes politicamente que os produtores de cacau, que eram os grandes coronéis, né, que eram os donos do produto, né, que desenvolveu a região, né. Então, isso aí seria só uma expressão de como essas forças políticas vão se alterando. Então, se as classes políticas declinam, isso acontece porque elas degeneram, porque suas qualidades e atributos não têm mais importância, certo? Então a sociedade meio que deixa de lado alguns valores, abraçam outros, e aí a classe política que domina vai se alterando. Então haveria, segundo Mosca, na história, uma luta entre minorias organizadas, em contraposição à ideia de luta de classes, que é o que o Marx fala. Eu falo em contraposição porque a teoria de Marx, para a interpretação social e na ciência política que estava nascendo, era muito forte, certo? Então Marx ele já estava presente, apesar de já ter morrido, mas a teoria dele já estava presente, e ele contrapõe a ideia da luta de classes, né? de uma classe dominante do meio de produção e a classe dominada, aquela que vende sua força de trabalho. Ele contrapõe para a ideia de uma luta entre minorias organizadas. Isso mitiga um pouco a ideia de uma possibilidade de grande mudança, já que, dentro do argumento do Mosca, a massa não tem como se organizar, apesar de estar na posição de maioria. Aí tem um questionamento, né, porque a maioria aceita o domínio da minoria, né, que vem a ideia da fórmula política, né? Então, até hoje, muitas pessoas se perguntam, né, por que um povo se submete a líderes, né, a classe política, a elites políticas que muitas vezes não respondem muito aos seus interesses, né? Então, não é somente o fato de ser organizado. Então, a ideia da fórmula política, que tenta explicar isso, né, diz o seguinte: o que é que elemento de força entre dominantes e dominados, nessa relação? A classe política justifica seu poder procurando dar-lhe uma base moral e legal, certo? Então, isso vai derivar na ideia de legitimidade do poder político.
certo? Então, no nosso sistema, né, que é mais democrático que é possível para o Brasil, né, historicamente, aceita-se, né, aceitamos líderes, governantes, né, representantes, mesmo não concordando muito com o que eles fazem, por causa da legitimidade legal do sistema que colocou ele lá. Certo? Então, quando um sistema ele diz que é através da voto da maioria que se chega lá, quem não votou nele, a ideia é essa, está implícito que tem que aceitar a vitória, tem que aceitar o comando de quem não concorda. Então essa é a ideia da legitimidade. Então a ideia da legitimidade, da soberania popular em relação a isso é o que é exemplificando o porquê da aceitação, né? Mas isso que é o princípio que justifica a manutenção do poder com esses grupos que às vezes é divergente, né? Mas isso é claro diante do fato que é anterior de todos aceitarem a mesma regra. Certo? Então, se não se aceita a regra, como aconteceu, por exemplo, entre 2014 e 2016, né? Uma parte da população, e mais importante ainda, uma parte da própria classe política não aceitou a regra, certo? Recusou a regra, burlou a regra por causa da divergência de quem conquistou o poder. E aí criou maneiras, né, criou mecanismos de alterar a elite no comando, de uma elite para outra elite, por causa dessa divergência. Então é muito problemático isso, porque tira a legitimidade do sistema. Então, se é feito isso num certo momento, abre margem para se fazer em outro momento. Certo? Democracias mais sólidas, ou até outros sistemas que não sejam democráticos, mas cuja legitimidade é mais longa historicamente, dificilmente acontece esse tipo de coisa. Certo? No Brasil acontece, imagino, porque historicamente a gente não tem uma predominância da legitimidade legal e moral durante muito tempo. Certo? Então, o período mais longo que o Brasil teve de um sistema mais ou menos homogêneo, né, de um sistema estabilizado, foi a monarquia, né? Então, a monarquia com o Dom Pedro II durou o quê? 60, 70 anos, enquanto que os outros sistemas brasileiros republicanos, um durou 30 anos, o outro durou 15 anos, aí vem o outro durou mais 15, 20 anos, aí vem um outro, durou mais 20 anos, aí vem um outro que está durando 30 e poucos anos, certo? Com essas problemáticas, né, de mudança da regra das coisas no meio. Então é difícil você legitimar esse tipo de estrutura para quem está fora do poder. Quem está dentro do poder e quer alcançar, tenta usar o próprio sistema para chegar lá. Mas quem está fora meio que tende a não acreditar muito. Daí a perda da legitimidade muitas vezes no sistema. Bom, as regras são socialmente partilhadas, né? Os governantes acreditam nelas. Ele vai dizer que é uma ilusão geral, né? Então, cria-se essa ilusão de que há uma democracia. A democracia ela não é perfeita, mas é a melhor ilusão que a gente cria para a gente mesmo, de que há uma legitimidade, uma afirmação de legalidade no próprio sistema. Aí depois ele vai falar sobre como evitar o despotismo, né, através da segurança jurídica, né, as leis para sustentarem isso. Então, de certo modo, eu coloquei aqui, depende de cada povo, né? Então, cada povo legitima de uma maneira diferente. Mas é interessante que o que a gente passa no Brasil nos últimos tempos tem um pouco disso, né? De as pessoas terem que contar com os contrapesos institucionais para a manutenção da legitimidade do sistema. Certo? Então você tem o judiciário, né, através principalmente do Supremo Tribunal Federal, interferindo no executivo, porque o executivo não está cumprindo seu papel, aí o executivo interfere no legislativo através
do uso da máquina econômica do Estado, comprando votos de deputados, de senadores através de emendas, e aí o Legislativo interfere no Judiciário através de liminares, essa confusão toda, de certo modo, por mais estranho que seja, é a maneira de ter a manutenção da legitimidade, minimamente. A maioria dos homens pensa neles próprios mais do que nos outros. É um princípio de Maquiavel, né? A bondade é uma arma útil quando se quer atingir os fins. Não é uma arma útil, perdão. Quando se quer atingir os fins que se propõem, né? Então há uma necessidade de constrangimento social para isso. Porque assim, a base da ciência política é Maquiavel, porque Maquiavel vai separar a moral da política, né? A ética da política. Então, na política, você tem que agir de maneira a atingir as finalidades, né? Então, a ideia é que esse sistema todo, né, criado em torno do sistema político, é para que as decisões pessoais não interfiram nas decisões legais. Então, todo mundo deve ser submetido à lei, mesmo os governantes. Pelo menos essa é a ideia de um chamado governo liberal, que ele tipologiza também, né? Ele coloca uma nesse tipo, contra um governo que seja autoritário, né? Autocrático. Bom, ele vai falar das forças sociais também, organizadas, interferindo, mas aí vai cair de novo na ideia de uma minoria organizada. Ele vai fazer uma tipologia sobre os tipos de governo, né? Monarquia, aristocracia e democracia, dizendo que a monarquia é o governo de um, a aristocracia de poucos e a democracia é o governo de muitos, sendo que já falou que a democracia nesse caso é uma ilusão, não é governo de muitos, é governo de minorias que atendem aos anseios legitimados pela maioria durante um certo tempo. A divisão dos três poderes seria justamente para manter um certo equilíbrio, um certo aspecto misto em relação a essas formas de governo, monarquia, aristocracia e democracia. Então, por que misto, né? Então, você tem a ideia, né, figurativa, a ideia simbólica do presidente como uma monarquia, que é um só. Você tem um Supremo, né, no judiciário, que é uma ideia aristocrática, já que não é eleito pelo povo, mas está lá por um suposto mérito, né, um mérito próprio, mérito individual, então seriam poucos bem capacitados. E a democracia é muito mais representada pelo legislativo, que seria o corpo dos representantes eleitos pelo povo, mas é claro, a ideia é que você tenha um sistema que crie os contrabalanços. O Bosca, né, vai dizer que o regime político mais recomendável seria o sistema representativo censitário. Censitário quer dizer que só vota quem tem mais dinheiro, segundo o qual apenas parte da população estaria autorizada a votar, em geral aquela que detém determinado nível de renda. Essa ideia do Bosca é uma ideia conservadora que está supondo que pessoas que não conseguem ter uma renda mínima para poder votar não têm a capacidade de votar, certo? Que, por incrível que pareça, é uma coisa que ainda sai muito no discurso antidemocrático até hoje, de pessoas dizerem que o povo não sabe votar, o povo é incapaz de votar, e por causa disso supõe-se que somente um grupo específico, elitizado, é que poderia escolher realmente. Bom, as classes políticas são objeto de estudo do sistema da ciência política, como se formam e como se organizam, né? Então, a ideia da transmissão da autoridade, que é através de um sistema autocrático ou liberal. Então, como é que se forma a classe política? Através da imposição, que é uma coisa autocrática, ou através da conquista por um princípio liberal, que seria a eleição. A composição da classe política, de tendência democrática ou de tendência autocrática, aristocrática. A tendência democrática os membros são oriundos das classes dirigidas, então haveria uma maior inclusão e participação das pessoas no sistema. Enquanto há uma tendência aristocrática da formação das classes políticas,
vindo da própria descendência das classes políticas. Então, no Brasil, você tem um exemplo das duas coisas. Então, pessoas de classes populares, de classes governadas, aí não é necessariamente pobre, rico, mas assim, que é da classe governada, da classe das pessoas que não são organizadas, elas podem ascender e começar a participar da classe política através de uma série de caminhos, né? Nós temos exemplos históricos, né, muito grandes aí, de pessoas que vieram das classes governadas e foram para as classes governantes, né, classe política. Mas o mais comum é você ver dentro da classe política os filhos, né, os descendentes desses representantes da classe política chegarem novamente, né, à classe política, ou se manterem na classe política através de uma espécie de herança simbólica, né? Então você tem lá os filhos de não sei quem, tem o mesmo nome às vezes, né? Não sei quem júnior, não sei quem filho, e aí vai se mantendo isso aí. Então haveria uma tendência tanto democrática quanto aristocrática na composição da classe política, né? Que também é uma tendência conservadora, né? Se você olhar bem, justifica o pensamento do Muska em dizer que as minorias tendem a se manter. E finalizando, ele coloca 4 categorias, né, de governos autocrático-aristocráticos, governos liberal-aristocrático, governo autocrático, democrático e governo liberal-democrático. Então haveria só uma grande mistura aí dos sistemas e sintetiza, né, que sintetiza a ideia de que por mais que haja maior liberalidade, maior democracia, haveria sempre pequenos grupos no comando, certo? Eu vou terminar por aqui, a bateria também está terminando. Espero que vocês tenham gostado, né? Dê um like no vídeo, né? Curtam o canal, se inscrevam no canal, né? Dê uma olhada nas redes sociais, acompanhem aí essa playlist sobre teoria das elites, né? Na próxima aula a gente continua falando do próximo autor, capítulo 3, que eu acredito que seja o Pareto, né? Wilfredo Pareto, que é considerado ainda o autor mais, Wilfredo Pareto, o autor mais influente da teoria das elites. Até a próxima aula.